No início dos anos 2000, a internet evoluía em ritmo acelerado. As pessoas não estavam mais satisfeitas apenas em navegar em páginas estáticas da web. Elas queriam conectar-se, compartilhar e se expressar online. O conceito de mídia social como o conhecemos hoje ainda estava em sua infância. Não havia Facebook, nem Twitter, nem Instagram. Mas então veio o MySpace, uma plataforma que redefiniria a interação online e criaria uma revolução digital. Para milhões, o MySpace não era apenas um site, era uma identidade. Um lugar onde os usuários pudessem personalizar seus perfis, escolha suas músicas favoritas e exiba sua personalidade por meio de planos de fundo e layouts. Tornou-se a maior rede social do mundo, superando até mesmo o Google em tráfego. Em 2006, tinha mais de 100 milhões de usuários ativos, com celebridades, músicos e pessoas comuns migrando para a plataforma. O MySpace era o coração pulsante da internet. Mas em apenas alguns anos tudo mudou. A empresa que dominava as redes sociais de repente tornou-se irrelevante. A plataforma que outrora definiu uma época foi abandonada. O império da mídia social que parecia imparável completamente entrou em colapso. Como uma empresa passa de sendo o site mais visitado do mundo para desaparecendo na obscuridade. Como uma plataforma com base de usuários leais, relevância cultural e apoio corporativo perder tudo no espaço de alguns anos? Para entender o que deu errado, precisamos voltar ao 2003, quando o MySpace nasceu. Tudo começou com um grupo de empreendedores, incluindo Tom Anderson e Chris DeWolfe, que viu uma oportunidade no surgimento das primeiras redes sociais. Na época, um pequeno site chamado Amigo ganhou popularidade, oferecendo aos usuários uma maneira de criar perfis online e se conectar com amigos. Mas o Friendster tinha grandes limitações. Era lento, com erros e sem opções de personalização. Os usuários queriam mais controle, mais personalidade, mais liberdade. Tom e Chris viram isso como uma abertura. Eles construíram um mais rápido, mais flexível plataforma, dando aos usuários a capacidade de personalizar totalmente suas páginas. Planos de fundo personalizados, música incorporada, layouts exclusivos. Era diferente de tudo que a internet já tinha visto. O MySpace não era apenas sobre conectando-se com amigos, era sobre expressando-se, e isso fez toda a diferença. A plataforma explodiu em popularidade. Por 2004, o MySpace estava crescendo a um ritmo que ninguém poderia prever. Milhões de usuários se inscreveram, e a plataforma rapidamente se tornou o local preferido para adolescentes e jovens adultos. O famoso lista dos 8 melhores amigos tornou-se um símbolo de status, enquanto músicos e bandas viam o MySpace como uma ferramenta revolucionária para promover sua música. Para artistas independentes, foi uma virada de jogo, uma forma de atingir o público sem a necessidade de gravadoras ou rádios. Com um crescimento tão explosivo, gigantes corporativos perceberam, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Em 2005, News Corporation de Rupert Murdoch, empresa controladora da Fox News, fez uma jogada ousada, adquiriu o MySpace por os 580 milhões de $. A ideia era simples, com os recursos e a experiência da News Corp, o MySpace continuaria a crescer e a consolidar-se como o futuro das redes sociais. A princípio, o acordo parecia um enorme sucesso. MySpace continuou atraindo milhões de usuários, e os anunciantes fizeram fila, ansiosos para alcançar esse grande público. Mas nos bastidores, o problema estava se formando. A News Corp tratou o MySpace como um negócio de mídia tradicional, focando mais receita de publicidade do que experiência do usuário. A plataforma ficou cheia de anúncios agressivos, velocidades de carregamento lentas e interferência corporativa. Os usuários, antes apaixonados pelo site, começaram a notar a queda na qualidade. Enquanto isso, em um dormitório de Harvard, um jovem de 19 anos chamado Mark Zuckerberg estava trabalhando em um projeto que mudaria tudo. O Facebook era diferente. Era mais limpo, simples e estruturado. Ele se concentrou em identidades reais e conexões mais profundas,
em vez de apenas páginas de perfil chamativas. Lenta, mas seguramente, as pessoas começaram saindo do MySpace. Não de uma vez, mas gradualmente, um por um. O que aconteceu a seguir se tornaria um dos maiores colapsos empresariais da história da internet. A princípio, o MySpace não via o Facebook como uma ameaça real. A plataforma ainda crescia rapidamente e o seu domínio nas redes sociais parecia seguro. Os anunciantes injetavam dinheiro no site. Celebridades promoviam seus perfis e milhões de usuários faziam login diariamente. Mas abaixo da superfície, rachaduras começaram a se formar. Ao contrário do MySpace, que foi construído com base em personalizações chamativas e layouts caóticos gerados pelos usuários, o Facebook tinha um design mais limpo e estruturado. Não era apenas uma rede social, era uma ferramenta de networking. Em vez de permitir que os usuários criassem páginas desordenadas cheias de reprodutores de música, imagens de fundo e widgets, o Facebook se concentrou na simplicidade, eficiência e conexões com o mundo real. No início, o Facebook estava disponível apenas para estudantes universitários. Essa exclusividade conferiu-lhe uma aura de prestígio, fazendo com que as pessoas quisessem fazer parte dela. Enquanto isso, o MySpace estava aberto a todos, o que gerava um problema crescente: spam e perfis falsos. O site foi inundado com contas de bot, links fraudulentos e conteúdo não moderado, o que afastou usuários sérios. Ao mesmo tempo, o Facebook crescia organicamente, expandindo-se das escolas da Ivy League para universidades em todo o mundo. Quando foi aberto ao público em 2006, já havia construído uma reputação como a alternativa mais inteligente e sofisticada ao MySpace. E os usuários estavam prestando atenção. Enquanto isso, o MySpace cometia um erro crítico após o outro. A liderança corporativa da News Corp concentrou-se nos lucros de curto prazo, inundando a plataforma com publicidade agressiva. As páginas tornaram-se lentas, sem resposta e sobrecarregadas com banners, frustrando os usuários. Exatamente o que tornou o MySpace incrível, liberdade e personalização, agora estava arruinando a experiência. O Facebook, por outro lado, não tinha anúncios nos seus primeiros dias. Foi rápido, eficiente e focado na experiência do usuário. Lenta, mas seguramente, as pessoas começaram a deixar o MySpace. Não de uma vez, mas gradualmente. Celebridades que antes faziam do MySpace o centro de sua presença online migraram para o Facebook e o Twitter. Os músicos, antes dependentes do MySpace para o envolvimento dos fãs, mudaram para o YouTube e o Spotify. A plataforma que outrora estabelecia as regras das redes sociais estava agora a ser deixada para trás. À medida que a base de usuários do Facebook crescia, ficou claro que o MySpace não estava se adaptando rápido o suficiente. A empresa ainda tinha milhões de usuários, mas o engajamento estava caindo. As pessoas não passavam tanto tempo no site e os anunciantes estavam percebendo. Em 2009, o Facebook ultrapassou oficialmente o MySpace em usuários ativos. O que antes era o rei das mídias sociais agora estava desmoronando. A liderança da News Corp percebeu o problema tarde demais. Na tentativa de reformular a marca e modernizar, o MySpace passou por diversas reformulações, tentando imitar a abordagem elegante e minimalista do Facebook. Mas o estrago já estava feito. As pessoas já haviam seguido em frente. O Facebook não era mais apenas uma rede social. Estava se tornando uma necessidade na vida cotidiana. Enquanto isso, o MySpace parecia uma relíquia ultrapassada do passado, uma plataforma parada no tempo. Quando a empresa percebeu o que estava acontecendo, a queda já era inevitável. Quando o MySpace percebeu que estava perdendo a guerra das mídias sociais, o Facebook já havia se consolidado como plataforma dominante. A mudança não foi apenas uma questão de preferência do usuário. Era sobre como as pessoas queriam se conectar online. O MySpace construiu sua marca com base na expressão individual e no entretenimento, mas o Facebook ofereceu algo ainda mais poderoso: networking no mundo real, simplicidade e confiança. Enquanto o MySpace lutava para recuperar relevância,
Os conflitos internos e a má tomada de decisões aceleraram o seu declínio. A liderança da News Corp, mais focada na monetização do que na inovação, não conseguiu entender por que os usuários estavam abandonando a plataforma. Em vez de melhorar a experiência do usuário, eles apostaram na publicidade agressiva, tornando o site mais lento e menos agradável. Enquanto isso, o Facebook continuou a evoluir. Ele introduziu novos recursos como o feed de notícias, marcação de fotos e, posteriormente, o botão curtir, que incentivavam os usuários a permanecerem engajados por mais tempo. Ao contrário do MySpace, que permitia que qualquer pessoa criasse uma conta e inundasse o site com perfis falsos e spam, o Facebook exigia nomes reais e conexões verificadas, criando um senso de credibilidade e comunidade. Em 2010, o MySpace passou por várias reformulações, cada uma tentando recapturar usuários perdidos. Eles tentaram de tudo, desde a integração com o Twitter e o YouTube até o lançamento do MySpace Music, um último esforço para recuperar sua influência na indústria do entretenimento. Mas nenhum destes esforços conseguiu travar o declínio. Os usuários não estavam apenas saindo do MySpace, eles estavam evitando isso ativamente. O site ficou conhecido por falhas, design desatualizado e um número esmagador de anúncios. Enquanto o Facebook parecia moderno e intuitivo, o MySpace parecia estagnado e caótico. Os números contaram a história. Em 2008, o MySpace tinha quase 75 milhões de usuários no EUA. Em 2011, esse número caiu para apenas 34 milhões. Em apenas 3 anos, metade da sua base de usuários desapareceu. Reconhecendo o inevitável, a News Corp decidiu reduzir as suas perdas. Em 2011, a empresa vendeu o MySpace por apenas US$ 35 milhões, uma fração humilhante dos US$ 580 milhões que haviam pago por ele apenas alguns anos antes. Mas a queda do MySpace não foi apenas porque o Facebook foi melhor. Foi um alerta sobre o que acontece quando uma empresa não ouve os seus utilizadores, dá prioridade aos lucros em detrimento da experiência e recusa-se a evoluir. O MySpace não perdeu apenas uma batalha, perdeu uma geração inteira de usuários da internet. Enquanto o Facebook continuou a se expandir para dispositivos móveis, mensagens e conectividade global, o MySpace caiu na obscuridade. As tentativas de relançar a marca como uma rede social focada na música não conseguiram ganhar força. Em meados da década de 2010, o MySpace já não era um concorrente sério no mundo da tecnologia. Era uma relíquia digital, um símbolo da rapidez com que o sucesso pode desaparecer se uma empresa não estiver disposta a adaptar-se. A ascensão e queda do MySpace é um dos colapsos mais dramáticos da história da internet. Um lembrete de que, no mundo da tecnologia em rápida evolução, ser o primeiro não é suficiente. Você tem que continuar inovando ou ficará para trás. Quando o MySpace foi vendido por uma fração do seu valor original, o estrago já estava feito. O que antes era a maior plataforma de mídia social do mundo, tornou-se uma reflexão tardia no cenário digital. A venda para o Specific Media Group e Justin Timberlake em 2011 foi considerada um novo começo, uma chance de reconstruir o MySpace em um centro de música e entretenimento. Mas a realidade era muito menos otimista. A reputação da plataforma foi destruída. Os usuários já haviam migrado para o Facebook, Twitter e YouTube, deixando o MySpace em uma espiral descendente. Embora os novos proprietários tenham tentado um grande esforço de reformulação da marca, lançando uma interface redesenhada e concentrando-se na descoberta de música, eles não conseguiram resolver o verdadeiro problema. O MySpace não se enquadrava mais no cenário em evolução das mídias sociais. Enquanto isso, o Facebook continuou a expandir a sua influência. A equipe de Mark Zuckerberg aperfeiçoou a experiência do usuário, integrando aplicativos móveis, análise de dados e publicidade social de uma forma que o MySpace nunca havia conseguido fazer. O Facebook já não era apenas uma plataforma de redes sociais, tornou-se um ecossistema digital incorporado na vida cotidiana das pessoas.
As tentativas de reinvenção do MySpace foram muito pequenas e tarde demais. A empresa enfrentou 3 problemas principais que impediram um verdadeiro retorno. Perda de confiança do usuário. O MySpace tornou-se associado a spam, desempenho lento e interface desordenada. Mesmo com um novo design, as pessoas o consideravam desatualizado e pouco confiável. Modelo de negócios irrelevante. Ao contrário do Facebook, que evoluiu para uma potência publicitária, o MySpace permaneceu preso a uma mentalidade de mídia antiga, falhando em abraçar totalmente a tecnologia móvel e o envolvimento em tempo real. 3. Muita competição. Na época em que o MySpace tentou migrar para a música, plataformas como Spotify, SoundCloud e YouTube já haviam ocupado esse espaço. A indústria musical mudou e o MySpace não era mais necessário. A outrora, poderosa rede social foi reduzida a uma plataforma de nicho, uma sombra do que já foi. As tentativas de atrair artistas independentes e reavivar sua presença no cenário musical nunca ganharam força real. O mundo da tecnologia seguiu em frente, e o MySpace era agora um símbolo do declínio digital. O Facebook, por outro lado, estava em uma trajetória completamente diferente. Adquiriu o Instagram, lançou o Messenger, expandiu-se para IA e VR e construiu uma das plataformas de publicidade mais poderosas do mundo. O que o MySpace não conseguiu fazer, evoluir e antecipar as necessidades dos usuários, o Facebook dominou com precisão. A morte do MySpace não foi apenas uma má liderança ou uma má decisão. Tratava-se de não conseguir se adaptar. No mundo da tecnologia em rápida evolução, ficar parado é o mesmo que retroceder. O MySpace não perdeu apenas para o Facebook, perdeu para o futuro. O colapso do MySpace foi mais do que apenas um fracasso empresarial. Foi uma lição sobre a rapidez com que o domínio pode se transformar em irrelevância no mundo da tecnologia. No seu auge, o MySpace tinha mais tráfego que o Google. Foi o centro da cultura da internet, moldando a forma como as pessoas se conectavam online. Mas em 2012, era apenas uma nota de rodapé na história das redes sociais. Depois de ser vendido para Specific Media Group e Justin Timberlake, o MySpace tentou uma reinvenção final. Os novos proprietários queriam transformá-lo em uma plataforma voltada para a música, capitalizando seu sucesso anterior com artistas e bandas independentes. A interface redesenhada era elegante, com foco na descoberta de músicas, playlists selecionadas e conteúdo exclusivo. Mas havia um grande problema. A internet já havia evoluído. O novo MySpace enfrentou um cenário extremamente competitivo. Plataformas como Spotify e SoundCloud assumiram o controle do streaming de música online, enquanto o Facebook e o Twitter dominaram as redes sociais. O YouTube tornou-se o novo lar dos músicos, oferecendo um alcance global que o MySpace não conseguia mais oferecer. Até o TikTok, que ainda não havia explodido, já dava sinais de que se tornaria o próximo grande player do entretenimento online. As tentativas do MySpace de atrair os usuários de volta não conseguiram gerar entusiasmo. A plataforma renomeada foi lançada com milhões de contas de usuários antigas excluídas, apagando anos de nostalgia e memórias de ex-usuários do MySpace. Em vez de parecer um renascimento, parecia uma plataforma completamente diferente, desconectada do que havia tornado o MySpace especial em primeiro lugar. Enquanto isso, o Facebook estava em ascensão histórica. A empresa de Mark Zuckerberg ultrapassou 1 bilhão de usuários, expandiu seu império publicitário e adquiriu o Instagram e o WhatsApp, solidificando sua posição como gigante da mídia social da era moderna. Enquanto o MySpace lutava para recuperar relevância, o Facebook moldava ativamente o futuro da internet. No final da década de 2010, o MySpace havia se tornado uma cidade fantasma digital. A empresa ainda existia, mas havia perdido toda a influência cultural. A plataforma que outrora definiu a interação online era agora uma relíquia do passado, conhecida mais pelo seu fracasso do que pelo seu sucesso. A história do MySpace é um lembrete poderoso de que, na indústria de tecnologia, ser o primeiro não é suficiente.
As empresas que sobrevivem são aquelas que se adaptam, inovam e antecipam as mudanças. O MySpace tinha a vantagem, o público e o reconhecimento da marca, mas faltava-lhe a visão para evoluir. Hoje, o MySpace ainda existe tecnicamente, mas nada mais é do que um site de música de nicho com uma fração de sua antiga glória. A ascensão e queda do MySpace não se trata apenas de uma rede social falida. Trata-se de como a arrogância, a ganância corporativa e a recusa em se adaptar podem destruir até mesmo as empresas mais dominantes. O declínio do MySpace não foi apenas a queda de uma empresa. Foi o fim de uma era. Uma plataforma que outrora definiu as redes sociais, moldou a cultura online e revolucionou a interação digital, era agora pouco mais do que uma relíquia esquecida do passado. Depois de não conseguir recuperar a sua relevância, no espaço das redes sociais o MySpace ficou com apenas uma opção: reinventar-se mais uma vez. Mas desta vez não houve grande retorno. Sem ressurgimento, sem renascimento. Em vez de competir com o Facebook, Twitter ou Instagram, o MySpace recuou para a obscuridade, reposicionando-se como uma plataforma focada na música. Tornou-se um espaço para artistas underground e músicos independentes, tentando conquistar um nicho na indústria musical online. Mas a competição era muito forte. Spotify, Apple Music, YouTube e SoundCloud já haviam assumido o controle, deixando pouco espaço para o MySpace prosperar. A empresa, que já valeu milhares de milhões, agora não tinha influência real na indústria que ajudou a criar. Até mesmo sua base de usuários leais desapareceu. O MySpace de meados dos anos 2000 desapareceu, e com ele, o impacto cultural que outrora teve. A maior lição da queda do MySpace é simples. Nenhuma empresa, por mais dominante que seja, é intocável. No mundo da tecnologia, ficar parado significa ficar para trás. O MySpace foi pioneiro, mas não conseguiu evoluir. Priorizou os lucros de curto prazo em detrimento da experiência do usuário. Subestimou o poder da inovação. E ao fazer isso, perdeu tudo. Entretanto, o Facebook continuou a expandir-se, adquirindo Instagram, WhatsApp e Oculus, garantindo o seu lugar como líder das redes sociais. Enquanto o MySpace estava preso no passado, o Facebook construía o futuro. Hoje o MySpace ainda existe, mas é quase irreconhecível. Não tem influência significativa nas redes sociais, não tem presença importante na música e não tem caminho de volta à relevância. Serve como um conto de advertência, um lembrete de que o sucesso na tecnologia nunca é permanente. A história do MySpace não trata apenas da ascensão e queda de uma empresa. É sobre a rapidez com que o mundo digital pode mudar. Um momento, você está no topo. No próximo, você está esquecido. Se você gostou deste mergulho profundo no colapso de um dos maiores gigantes da internet, inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe-o. Existem muitas outras histórias chocantes de impérios empresariais que caíram em desgraça. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Confira também nossa playlist de colapsos corporativos, onde descobrimos os detalhes ocultos por trás dos maiores desastres financeiros e estratégicos da história.